Amém. Graça e paz ao seu coração. Graça e paz. Glória. Me acompanha aqui o Cláudio, a esposa dele, a Karen, o menino deles, né? Profeta. Trago a paz dos meus pastores, pastor Márcio Martins, pastor Annelise. Sou da comunidade cristã Nova Aliança em Colombo. E eu quero agradecer o convite do reverendo. Conheço ele já tem uns 53 anos que a gente se conhece, né? Ele foi o fundador lá de Campo do Jordão e está aqui na melhor cidade da face da terra, né? Curitiba, né? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Quero compartilhar com vocês algo extraordinário. A Bíblia é extraordinária. Todos que estão me vendo pelo YouTube, pelo Face, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 5. E eu quero convidar você a meditar comigo uma história linda, as verdades bíblicas, né? Deus é bom demais. John Wesley um dia orou, falou assim: Senhor, se o Senhor me der 10 homens que te ame como eu te amo, nós mudaremos o mundo. E Deus deu. Lá no porão da faculdade nasceu o metodismo, reformou todo o processo, né? Não só do mundo, mas o próprio país da Inglaterra sofreu toda uma transformação, né? E é um privilégio estar podendo compartilhar com vocês esse tempo. Apocalipse capítulo 5 diz assim, lá no verso 4. João escreveu capítulo 5 de Apocalipse, verso 4. Ele disse assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Apocalipse capítulo 5, verso 4, João escreveu: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A história que eu quero compartilhar com vocês é a mesma história que João ouviu quando ele disse essa frase. João, preso na ilha de Patmos, depois de ter sido jogado dentro de um tacho de óleo quente, o imperador romano colocou João dentro do tacho de óleo quente, esperando ouvir os gritos dele. O último apóstolo vivo. João era uma lenda. Foi caçado, até que agarraram ele. Então o imperador reuniu todos no Coliseu, fez da morte de João um espetáculo. E o povo gritava: viva César, viva César. Então o velho João, ali batendo já seus 80 anos, amarrado pelas mãos, jogaram ele dentro daquele tacho de óleo quente, e fogo e começaram a esquentar aquele óleo, e não se ouvia um gemido de João. Dentro do tacho de óleo quente, aquele óleo fervendo, o povo começou a ficar em silêncio, para ouvir se ouviam os gemidos de João. E se ouvia somente uma oraçãozinha bem baixa. João orava assim: Senhor, não permita que eu sinta nenhuma dor, mas se essa é a minha hora, que eu esteja com o Senhor nos altos céus. Quando não perceberam que João ainda estava vivo lá dentro, o imperador levantou muito bravo: tire ele de lá. Viraram aquele tacho de óleo quente, ele rolou naquela areia. E aí o imperador levantou, o povo todo atônito. Começaram a gritar: viva o Deus de João, viva o Deus de João.
Então o imperador falou assim: matem esse homem. O conselheiro dele, talvez o conselheiro da justiça, falou assim: imperador, não há como condenar à morte um homem que já está condenado à morte. As leis romanas não cobrem isso. O Senhor já o condenou à morte. Então, João foi levado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, uma noite de oração, Jesus o convidou a ir aos céus. E nesse convite de que João subiu aos céus, você vai ver ele descrevendo isso de uma maneira rica, dizendo: eu, João, vi um ancião de dias. O seu cabelo era branco como a lã, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada aguda, a sua voz como de muitas águas, suas vestes resplandecentes, e nas suas mãos estavam a chave do inferno e da morte, e ele andava no meio dos 7 castiçais, enrolado com um cinturão de justiça, lindo como ouro, e os seus pés como de latão reluzente. Então eu caí como morto, e ele tocou o meu ombro e disse: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o último e o primeiro, aquele que estava morto e reviveu. E anote tudo isso, João, as coisas que vai ver e as coisas que hão de acontecer. Então João, naquela visão extraordinária, a Bíblia diz que ele viu um livro, e esse livro estava selado por dentro e por fora. Então ele ouviu uma pergunta dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ele olhou e ouviu: ninguém é digno de fazer isso. Então ele chorou. E ele disse: e eu chorava muito. Mas, para você entender isso, nós temos que compreender toda a trajetória da criação humana. Quando nós lemos a Bíblia, e o plano de Deus nunca foi mudado, ele é o mesmo até hoje. Deus desenvolveu um plano tão perfeito, tão extraordinário, que Paulo, quando descreveu esse plano em Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 11, verso 32, Paulo disse assim: Deus encerrou todos debaixo da desobediência para os aparar com todos de misericórdia. Mas quando ele entendeu a graciosidade, a complexidade, a perfeição, a beleza, a justiça, a verdade do plano de redenção humana que Deus estabeleceu lá no Éden, ele soltou um cântico tão lindo. Ele diz assim: ó profundeza do conhecimento e do saber de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus nos criou, Deus estabeleceu um valor tão extraordinário em nós, que ele deixou a sua marca. Quando ele criou, quando ele fez toda a criação, ele falou, mas quando ele foi me fazer, te fazer, ele colocou as mãos. Você e eu temos a identidade dele, temos as digitais dele. Lá no Éden, Deus estabeleceu esse concerto. A Bíblia diz que ele passeava no viração do dia. Adão tinha essa comunhão extraordinária com o ser de toda a terra, o resplendor da glória. Descia nas asas de um querubim e passeava no Éden. Éden na sua casa. Éden significa a casa de Deus, plenitude de Deus. Adão tinha a plenitude dele, conhecia Deus, via Deus. Imagine você todas as tardes tomando um café com Deus, e Deus te ensinando as verdades da eternidade.
Deus te mostrando os detalhes de como é a sua beleza, a sua sabedoria. Imagine você todas as tardes, você que está me ouvindo aqui, sentado com Deus, e Deus dizendo assim: olha, todos os dias eu chamo todas as estrelas pelo nome, não esqueço de nenhuma delas. Deus dizendo: quando eu criei os 7 estrelas, o Órion, quando eu estabeleci a eternidade, quando eu desenhei todas as coisas. Imagine Deus nos ensinando isso. E quando nós olhamos pela Bíblia, nós já ficamos fascinados. O próprio ser, o incriado, aquele que domina sobre tudo, dizendo: eu fiz isso. A comunhão que era. Mas Deus disse algo extraordinário para Adão. Falou: Adão, rapaz, viva aquilo que eu estabeleci, me obedeça, não faça coisa errada. Então lá no capítulo 3, vocês vão ver a queda do ser humano. A pergunta que Deus fez, talvez ecoe até hoje, dizendo: Adão, cadê você? Quando nós erramos, nós nos escondemos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não adianta fugir. Aqueles que estão me ouvindo, aqueles que são mais céticos, mais religiosão, não adianta fugir. Você pode se esconder, você pode ir para outras religiões, você pode querer, sabe, inventar 1001 facetas para você justificar os seus comportamentos. Mas deixa eu dizer um trem para você: não adianta fugir. Não adianta. O mundo, por mais que nós vejamos, parece que a coisa está de ponta cabeça. O mal tem um limite. Aprendam isso. Deus estabeleceu um limite até mesmo para o mal. Só até aqui. Deus ainda perguntando: Adão, onde é que você está? E quando Adão apareceu, nós sabemos toda a história, não vou entrar no mérito, mas Deus fez uma promessa, pastor. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus fez uma promessa. A impressão que dá, parece que Deus mudou os seus planos, mas não foi. Deus nunca mudou os seus planos. O plano perfeito da redenção humana, de trazer novamente o nosso coração alinhado com Ele. Eu gosto dessa parte. Porque quando Deus fez o primeiro julgamento lá no Éden, a cobra, Satanás, a mulher, o homem, né, todo aquele conceito, Deus fez uma promessa extraordinária. Quando Deus foi julgando todos os processos, Deus olhou para o mal, olhou para Satanás e disse assim: olha, Satanás, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter assim enganado todo esse processo, pode ter bagunçado aqui, mas vai nascer um vindo da mulher que vai pôr ordem nessa bagunça. Vai estabelecer, eu prometo, isso aí está na Bíblia. A primeira profecia estabelecida saiu da boca dele. Diz assim: eu prometo a vocês, Adão e Eva, e os seus descendentes, que eu vou pôr ordem nessa bagunça. Eu vou estabelecer ordem. Eu vou atrás de vocês. Vocês nunca estarão longe dos meus olhos. Eu vou atrás de vocês. E eu vou estabelecer de uma maneira tão gloriosa, tão intensa, que vai impactar a história. Eles vão embora. E quando eles vão embora, a Bíblia estabelece que o gênero humano, o ser humano, a carne humana, a razão humana se corrompeu. Quando nós olhamos, a impressão que dá que a coisa perdeu o jeito, perdeu o rumo. Quando você olha para a sua família, que nós olhamos para essas pandemias, para esses processos, a impressão que dá que Deus está alheio a tudo isso. A impressão que se estabelece é que assim Deus está tomando remédio porque as igrejas estão fechadas. Deus está assim, sabe, sem dormir, porque como que pode a igreja fechar? Deixa eu falar uma coisa para você: tudo isso aqui está no controle dele. Tudo está no controle dele. Tudo se estabelece debaixo da palavra dele, do domínio dele. Ele nunca te perdeu de vista. Então vem o dilúvio, varre a terra, Deus começa tudo de novo. E quando Deus começa tudo de novo, Deus faz uma aliança com Noé.
Senhor Noé, vamos lá, vamos continuar o que eu comecei. Multiplique, novamente você vai ver em Gênesis 9, multiplica. Faça uma nova aliança com você, vamos caminhar, vamos estabelecer, vamos viver, vamos encher a terra, vamos continuar aquilo que eu comecei. Noé começa a continuar o processo dele. Nós vemos todo o conceito da arca. Muita gente entende que a arca era só para os bichos. A arca simbolizava só um conceito dos bichos não morrer. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estabelece a arca, quando você vê o conceito da arca, você vai estabelecer que aquilo ali tem uma simbologia extraordinária. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Noé fez a arca, estabeleceu a arca, quando nós olhamos hoje esse processo, a arca é igual à igreja. A arca simboliza a igreja. A arca simboliza Cristo. Por quê? Porque é melhor você estar dentro da arca, cuidando de situações difíceis, vivendo situações difíceis, do que lá fora, aonde o mundo jaz o maligno. Parece que vejo Noé nos conflitos 1 ano dentro daquela arca, com aquela tragédia toda. Ele sobe lá no 3º andar da arca, abre a janelinha e diz: eu vou embora, eu quero sair daqui, isso aqui não é mais para mim não, eu vou dar linha. Nós fazemos isso. Pastores, líderes, pai de família, mãe de família, governantes, não chega, não quero mais, Deus me esqueceu aqui dentro. Quando ele abre aquela janela, que ele vê aquele monte de corpo boiando, aquela gente gritando, morrendo, aquele cheiro de morte entrando, ele fala assim: é melhor estar aqui dentro, guardado. Muito maior é a fonte de santidade que está dentro de nós, do que a fonte de pecado que está lá fora. Noé continua o projeto, estabelece, a nação cresce, o povo se estabelece. Nesse processo todo você vai bater lá em Gênesis capítulo 11, o chamado da família de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus restabelece a promessa: farei de ti uma grande nação, e abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem a ti amaldiçoar, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa ainda estava valendo. Quando ele desce para o Egito, faz o que fez lá, vocês conhecem a história, que ele rifa a mulher dele, engana, mente, faz de tudo. Deus tira ele de lá de novo, ele cresce, tem filhos, tem Isaac, tem Jacó, Jacó tem os filhos, tem José. E quando nós estabelecemos essa aliança, nós vemos que Deus vem sempre renovando a promessa com os descendentes de Abraão. Aí nós chegamos lá em Moisés você vai ver Deus dizendo para Moisés: olha Moisés, eu vou descer lá e vou libertar o meu povo do Egito, porque o meu plano não pode ser frustrado. E não tem rei, não tem governante, não tem lei, não tem demônio, não tem vírus, não tem problema econômico que vai parar o meu projeto. Eu fiz uma promessa para o meu povo e Deus diz: eu ouvi a aflição deles e vou descer lá. Você quer ir comigo? Vamos, Moisés. Ele falou: vamos, só que deixa que você está, não dá, Moisés, você tem que arrumar algumas coisinhas. Deus cura Moisés, bora Moisés, e desce. Lá no Egito, Deus estabelece as 10 pragas. E quando eles estão indo embora, a Moisés fala uma frase extraordinária. O faraó diz assim: pastor, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu não ligo que você vá lá fazer o culto, pode ir, deixa só as crianças aqui, deixa as mulheres aqui, deixa os trem aqui, depois você volta a buscar. Moisés falou assim: ó, Deus fez uma promessa para o seu povo, não vai ficar uma unha aqui dentro, vai todo mundo. A promessa é para todo mundo, não vai ficar uma unha. Tem noção? Eles sobem, chegam no meio do Mar Vermelho, lá na ponta do Mar Vermelho, na praia. Moisés olha, o povo reclama: e agora nós vamos morrer? Deus falou assim: não, tem uma promessa estabelecida. Então Moisés olha para o céu e diz assim: Deus, o Senhor prometeu para o teu filho lá no Éden, como é que é esse negócio? Nós vamos morrer aqui no meio do mar? E Deus diz assim: não, Moisés, você não entendeu. Diga ao povo que marche, os meus propósitos não podem ser frustrados. Eles passam o Mar Vermelho, vão para o deserto, e lá no deserto Deus estabelece uma nação de mais de 400 mil homens de guerra e quase 5 milhões de pessoas, incluindo velhos, crianças e mulheres. Ele estabelece uma nação, faz de uma nação em 40 anos. Quando eles estão caminhando, no final dos 40 anos, que aquela geração morre e nasce outra, Josué assume. Então Moisés diz assim para Josué: Josué, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Deus prometeu para os seus filhos lá no Éden.
Lá no Éden ele disse: eu vou trazer um que vai pôr ordem nessa bagunça. Ainda não acabou, continue o que eu comecei. Então Josué começa a passar o Jordão, começa a conquistar toda a Canaã. E lá no capítulo 24 de Josué faz um culto maravilhoso e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem estar pensando que Deus esqueceu de vocês, mas não esqueceu. Ele fez uma promessa dizendo: vai vir um que vai pôr fogo nos nossos corações, que vai arrumar toda essa bagunça. E Josué diz assim em 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma promessa. Josué morre, vem os juízes, período difícil. Nós temos dias difíceis, temos períodos difíceis. Quem falou para você que a vida cristã é um mar de rosas, esse cara não entendeu o propósito. Sabe onde é que Deus nos afina, pastor? É no deserto. Sabe onde que Deus afina o nosso caráter? É nas provações. Os tempos difíceis servem para separar meninos de homens. Os tempos difíceis nos ensinam a depender da caminhada que Ele estabeleceu. Os tempos difíceis, pessoal, não é para morrer não. Os tempos difíceis nos fazem fortes. Deus sempre vai usar os tempos difíceis para provar o nosso caráter. Sempre. Os juízes se levantam, grandes homens: Otoniel, Gideão, Débora, Jefté, homens de valor. Sansão, foram homens que continuaram o propósito que Deus estabeleceu lá no Éden. Os juízes morrem, nesse período levanta uma moça extraordinária. Essa moça devia ser presidente de círculo de oração, que era Ruth. Ruth, quando eu for para o céu, eu vou pagar um café para essa menina. Essa menina era crente, sabe? Essa menina, quando ela levanta mesmo, que a história dela é tão extraordinária, que está até na Bíblia a história dela. A biografia dela está na Bíblia, e nem crente essa menina era. Ela se converteu pelo testemunho da sogra, Noemi. Então quando Ruth entende que há um projeto, que há um propósito estabelecido para cada ser humano na terra, que existe algo muito maior do que ficar fumando maconha, cheirando cocaína, fumando narguilha, indo para as baladas, fazendo besteira. E fala assim: não, tem algo maior que isso, existe algo muito maior que isso. E ela assina o testemunho dela, contando o testemunho dela assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você, Noemi: aonde você foi eu vou, aonde você dormiu eu durmo, aonde você ficar eu fico. Porque eu sei que existe um Deus muito maior que isso. A minha vida não se resume nisso. A minha vida não se estabelece nisso. Existe algo maior. Ruth se estabelece. Ruth entra na história. Você vai ver ela lá no Mateus 1, quando entra na genealogia de Jesus. Então Ruth é remida por Boaz. Boaz significa o conceito de eu trazer vida onde não tem vida. Boaz apontava para o caráter remidor de Cristo. Ruth morre, então vem Samuel. Então uma irmãzinha também, do círculo de oração, sem filho, vai para a tarde da bênção, ora, e diz assim, faz uma promessa que ninguém fez até hoje. Eu ainda estou para ver alguém fazer essa promessa que essa menina fez. Essa menina chegou no culto, dobrou o joelho no altar e disse assim: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho descendente, eu não tenho ninguém que eu possa alinhar nos meus braços e nem gerar dentro de mim, não tenho condições, mas se o Senhor me der um menino, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Deus está no trono ouvindo um negócio desse, pastor levanta, como é que é? Sempre sou eu que tenho que dar, você está me devolvendo algo que você ainda não tem. É isso, gostei da ideia. Então Deus levanta, você vai ser mãe de um profeta, você vai ser mãe de um sacerdote, você vai ser mãe de um juiz, você vai ser mãe de um avivalista, esse cara vai ungir 2 reis, e você vai ser uma das mulheres que vai ser lembrada na Bíblia. Então Deus para ela: Samuel se levanta, e é um homem extraordinário. E Deus fala com Samuel. Deus desenha o conceito de remissão em Samuel. E é de Samuel a frase que ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Existe uma promessa para nós. Samuel unge Saul. Saul não entendeu. Fez coisa errada, o menino, tadinho, imaturo. Deus tentou cuidar dele, não deu conta. Deus chamou Saul, falou assim: Saul, senta aqui, filho, vamos conversar.
E Saul falou, pois não, Deus, fala. Falou, Saul, você não entendeu, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. Você é pequeno aos seus próprios olhos, ajeita a vida, querido. Não fica assim, eu tenho um plano tão grande para você. Você é o primeiro rei de Israel, te dei um reino, te dei casa, te dei crédito. Você é o homem mais alto da nação. Para com isso, fica se escondendo em caverna, não está certo. Obedeça, não sacrifique. Mas ele não entendeu. E quando a pessoa não entende o propósito de Deus, até a morte não quer ele. Ele tenta se matar, me mata, não, então ele se suicida. Entenda isso. Então vem Davi. Ah, Davizinho. Foi sacado por detrás das malhadas. Menino novo, 17 anos. Foi levar queijo. Eu acho que Davi devia ser mineiro. Foi levar queijo para os irmãos lá na batalha. Chegando lá, Davi tinha tanto amor por Deus, ouvia tantas misericórdias de Deus, que enquanto ele cuidava das ovelhinhas do pai, ele criou um dos salmos mais lindos e conhecidos da Bíblia. Ele escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consola. O Senhor prepara diante dos meus inimigos uma mesa, e o meu cálice transborda. Ele sabia que Deus tinha uma proposta, uma promessa extraordinária. Então, pastor, ele ouve um endemoniado gritar, não tem homem em Israel para me enfrentar? E lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 32, você vai ver Davi dizendo assim, quem é esse endemoniado? Quem é esse carnudo? Quem é esse quase corintiano que está afrontando o Deus vivo de Israel? Então ele falou assim, eu vou enfrentar esse cara. Então ele vai para o rei, chega no rei e diz assim, Saul, pois não, quem é esse cara? Esse cara não entendeu. Deus é sobre todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas. Não tem ninguém que estão deixando esse cara falar desse jeito. Então Saul, antes de morrer, falou assim, olha Davi, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Você não pode ir assim, de chinela havaiana, shorts e camiseta. Você tem que pôr uma armadura. Então Saul pega a armadura dele e coloca em Davi. Quando Davi encaixa aquela roupa, irmã, ele começa a andar meio duro, meio esquisito. Falou, não, esse negócio aqui não é para mim. Esse trem aqui não dá certo. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que a armadura de Saul não deu em Davi? E Deus respondeu, porque a armadura de desviado não entra em crente que tem propósito. Então eu estabeleci, então ele vai lá, desce no rio, pega 5 pedrinhas, e uma pedrinha tapa na fonte de Golias, vai lá e corta a cabeça dele. E ele, eu imagino que quando ele está cortando a cabeça, ele diz, deixa eu falar uma coisa para você, cidadão, no reino de Deus tem ordem, existe uma promessa para mim e para você. Ele reina. E Davi estabelece um coração de adorador. Ele reina. Ele escreve salmos. E um dos salmos que ele escreve, eu amo esse salmo, Salmo 84, versos 5 e 6. Ele diz assim, olha, ainda que o justo ande por lugares áridos, ele transforma esse lugar em fonte de mananciais. Ele escreveu o salmo, onde ele mesmo diz, inspirou outras pessoas, e um desses que ele inspirou foi Asaf. E Asaf escreve no Salmo 73, verso 1, bom é Deus. Deus é bom para com os homens puros e retos de coração. E no verso 25, Asaf escreveu, a quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém que eu queira na terra mais do que a ti. O que ele está dizendo? Ainda tem promessa, ainda tem chance, ainda tem lugar para nós. A história se desenvolve, Davi morre, vem os profetas, e esses profetas começam a se levantar com o poderoso nome do Senhor. Então o profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim, se você crer, comerá o bem dessa terra, ainda que os seus pecados sejam sujos, eu transformarei na mais pura lã. E é em Isaías que você vai ver Deus desabafando, dizendo assim, Isaías, fala para o meu povo, diga para eles que eu sou o legislador da nação, que eu sou o juiz da nação, e que eu sou o executor das leis das nações. Então Isaías enche o pulmão de ar, e diz assim, Deus manda dizer a todos, ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Os jovens cansarão e correrão e não se fatigarão, os velhos andarão e não se cansarão, porque aqueles que creem em mim renovarão as suas forças como águia. Ainda tem uma promessa para mim, para você. O Wesley acreditou nessa promessa quando ele leu Romanos dizendo, o justo viverá da fé e por fim se levantará na justiça.
Isaías morre, vem Jeremias. Jeremias chorando escreve um hino extraordinário em Jeremias, em Lamentações 3, 21, 22 e 23. Ele diz assim: ainda tem esperança, o plano de Deus não foi mudado. E ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Coloca sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A promessa estava estabelecida. Para Daniel, Deus renovou a promessa e diz assim: e tu, Daniel, vá até o fim, não desista, persevere, porque você verá essas coisas. Em Ezequiel, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, deixa eu falar uma coisa para você, na beira do rio Quebar, lá no começo do livro de Ezequiel, ele diz assim: está vendo esse trono, Ezequiel, cheio de roda, cheio de coisa andando para lá e para cá? Estou vendo, Senhor. Isso é para dizer que eu vou aonde eu quero, faço o que eu quero, digo o que eu quero, estabeleço o que eu quero. Está vendo esses 4 seres viventes, Ezequiel? Sim. Cheio de olhos nas suas asas? Sim. O meu espírito vagueia por toda a terra, Ezequiel, e não há lugar nenhum que possa furtar aos meus olhos. O salmista escreveu no Salmo 139, dizendo assim: ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, ali o Senhor estará. Ainda que eu fizesse os lugares mais altos, ali o Senhor estará. E ele diz: não tem como eu fugir do seu espírito. Então Ezequiel morre e vem os profetas menores. Eu gosto muito dos profetas menores. Miqueias, olhando para toda aquela tragédia, como se fosse o dia de hoje, pastor. Aquela tragédia que nós temos gente morrendo, gente sendo entubada, gente passando fome, gente estabelecida, sabe, quebrando igreja, fechando, pastor tentando se suicidar. Ele olha assim, Miqueias olha e diz assim: mas Deus não levará em conta as nossas falhas e colocará sobre as profundezas do mar os nossos pecados e nos levantará. Então Abacuque também estabelecendo da mesma maneira, disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa, o justo vai viver da fé, mas ainda que a figueira não floresça, que os currais sejam esvaziados, que as ovelhas desapareçam, que não haja fruto na videira, por fim eu sei que o meu Redentor se levantará. Jó escreveu isso dizendo assim: ainda que eu morra, que eu desça a sepultura da terra, ele me levantará, e eu sei que o meu Redentor vive. A promessa está estabelecida. Então veio Ageu, e Ageu disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, a glória da segunda casa é maior que a primeira, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ele estabelece, e Ele que abate, e Ele que exalta. Então veio Joel disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês estão muito além. Ele vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, vai estabelecer os celeiros cheios, os lagares transbordando de vinho novo e azeite. E ele diz assim: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os jovens sonharão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e eu, o Senhor, estabelecerei o meu nome sobre toda a terra. E então vem Malaquias, e Malaquias fecha o conceito da promessa que Deus estabeleceu, dizendo: ei, levantará um que converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos de silêncio, pastor, 400 anos de silêncio. Então uma irmãzinha, uma anciã, está quietinha lá, e Deus visita o marido dela e diz assim: você vai ser pai, rapaz, você vai ser pai. E ele diz assim: como que eu vou ser pai se eu sou velho? E o anjo diz assim: você pensa que está falando com quem, rapaz? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Você vai ser pai, e a partir de hoje você vai ficar quieto. Então Isabel engravida, Isabel fica 5 meses guardadinha lá em casa, na casinha dela, estabelecendo o valor da promessa. Dentro dela está João Batista, e João Batista se levanta na terra para fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para trazer arrependimento. Não tem remissão de pecado se não houver arrependimento. Deus dizendo naquela geração: eu não esqueci da promessa, tem muito mais para nós. João prega, a mensagem de João é extraordinária. Só que Isabel ganha um nenê, e Maria já estava de 6 meses. Quando Jesus nasce, Deus vai cumprir a promessa para um ancião. Esse ancião está lá na igreja, Simeão. Maria com José leva Jesus no 8º dia, apresenta para Simeão. Simeão olha a criança. Simeão representava
um dos últimos das antigas gerações do Antigo Testamento. E ele diz assim: Senhor, pode mandar embora, pode recolher seu servo. E agora eu sei que tu és fiel e cumpre a sua palavra. A promessa chegou. Jesus cresce. Com 12 anos está ensinando no templo. Os homens ficam maravilhados. Com 30 anos ele é batizado. A voz vem do céu: eis meu filho amado. João morre. Jesus começa a pregar o seu ministério. E a mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos, que vos é chegado o reino de Deus. A promessa que o meu pai fez lá para Adão chegou. Ele é fiel para cumprir. Jesus vai para a cruz, morre. Lá na cruz, em João 19, verso 30, ele diz: está consumado. A promessa está cumprida. Antes dele morrer, antes dele subir aos céus, ele diz para os meninos: ficai em Jerusalém, que está do alto, seja revestidos de poder, até que os corações sejam abrasados. Em Atos capítulo 2, verso 1, você vai ler: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E um vento impetuoso invade o cenáculo. E é visto línguas repartidas como de fogo. E os corações daquelas pessoas foram aquecidos, assim como Wesley um dia. Aquele negócio ficou tão grande, tão intenso, que Pedro sai daquela sala e começa a pregar. E qual é a pregação dele? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. As pessoas se confundem, falam: quem é esse cara? Na primeira pregação que ele teve, Pedro pegou 3.000 sermões, não ganhou uma alma. No primeiro sermão, com o Espírito Santo, coração abrasado, ele ganhou 3.000 almas. Depois, na tarde da bênção, ele ganhou mais 5.000 almas. E ele começa a viver. Em Atos, você vai ver o povo dizendo assim: esse povo que tem um coração abrasado, os que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Eles começam a impactar vidas, nações, imperadores, reis, homens começam a se converter. Paulo se converte. E Paulo escreve uma das cartas dele. Ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que eu tinha era perdido. Foi perdido, foi perdido. Tudo que eu sabia foi reputado como perca. Porque o meu coração foi abrasado. Eu fui cheio do Espírito. Eu compreendi as maravilhas dele. E ele escreve na carta aos Efésios. Ele diz assim: quero que vocês também conheçam esse coração abrasado, esse fogo, esse Espírito dentro de vocês, para que vocês entendam a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E na carta aos Romanos, ele escreve em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz assim: o meu coração está tão cheio de fogo do Senhor, o meu altar está aceso. E ele diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele complementa: nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há morte, a fome, a espada, os anjos, o passado, o presente, o principado, as potestades, o buraco, a morte, a fome, nada pode nos afastar desse amor. Ele nos amou primeiro, Ele incendiou meu coração primeiro. E Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele diz assim: aquele que tem o coração que aquece os corações, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E no verso 27 ele diz: sabe quem é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. A promessa está batida em nós. Então Paulo escreve em João, lá no seu primeira carta de João, o João diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus é amor, e importa que Ele seja amado. E ele diz assim: as coisas que são do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. Mas aquele que tem um coração abrasado ama a Deus. As coisas do mundo passará, mas aqueles que são de Deus permanecem para sempre. Então ele prega isso, as pessoas o perseguem, e ele é preso, é jogado num tacho de óleo quente, ele é jogado numa ilha toda seca, vulcânica, e ele chora, e ele diz assim: e eu chorava muito, porque tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado, parece que acabou, apagou o pavio, apagou os corações, o amor se esfriou. Então quando ele diz isso, ninguém era digno de olhar para ele. Então no verso 6,
vem a palavra dizendo: todavia. Sempre terá uma todavia. Você que está me ouvindo aqui pela internet, ei, ainda não acabou não. Está difícil aqui, pastor Davi? Não acabou não. Está difícil aí? Não acabou não. Sabe por quê? Porque tem um todavia. Ele diz assim: quiser vir tocar aqui, pastor? Não. Todavia, um dos anciões tocou no meu ombro e disse: não chore. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele, João, venceu. Ele é a promessa, João. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o coração de João abrasou de novo. E ele começa a descrever: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, aqueles 4 seres viventes de Ezequiel, entre os anciões, de pé, um cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam todos eles um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprou para Deus os que procedem de toda língua, povo, tribo, nação, e para o nosso Deus o constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. E ele continuou dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele havia. O mesmo processo lá do Éden, dizendo: aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Os anciões responderam: amém. João respondeu: amém. Wesley respondeu: amém. George Whitfield respondeu: amém. Eu respondo: amém. A igreja metodista responde: amém. Não tem jeito, Ele está vivo e Ele sopra sobre nós o seu Espírito. Ainda não acabou. Posso deixar de falar daquele que vi e ouvi e as nossas mãos tocaram, o que está sentado sobre o trono. Ainda não acabou. Não acabou. Se coloque de pé. Levante-se, você que está em casa, preste atenção. Há uma promessa. Aquele que vai vir esmagar a cabeça da serpente está aqui hoje. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o que está sentado sobre o trono. Vem, Espírito.